O que é que nós vamos fazer? A semana passada nós falamos um pouco sobre a Adam Smith, aquela questão da teoria liberal. Eu deixei as atividades no Google Class. Vocês querem ver o Class? Eu não sei se todos já acessaram. Todos vocês já acessaram? Todos vocês? Está aí, Sansueli, Murilo, acho que já acessou, né, Murilo? Não, acessei não. Eu tô com os materiais, só não tô com as atividades, mas os É, materiais eu tô. pronto. As atividades é que estão lá, é? Todas as atividades, elas vão ser respondidas no Google Class. Porque fica Ok. mais fácil e eu garanto que recebo, vocês garantem que enviam, sabe? E aí vai estar Eu tudo lá também não estou elencado. tendo acesso, não. Quem não conseguiu? Thaís, eu não estou tendo acesso. Por que, Thaís? Eu estou tendo acesso ao portal do aluno normal, Certo. mas na verdade eu nem sabia que estava tendo as aulas online. Acabei de saber hoje e já fiquei Ah, muito preocupada foi porque você perdi que todas entrou as hoje, aulas. né? Foi você que eu adicionei Isso, agora, né? isso. Ah, tá, tá ok, Thaís. Thaís, a gente pode fazer o seguinte, depois, eu posso passar rapidamente aqui, já que todo mundo está vendo, como é que você pode fazer o acesso, né? O Google Classroom é uma ferramenta do Google. E aí é importante que você tenha uma conta do Google. Você pode criar um e-mail do Google. Não, isso eu E já tenho. você já tem, né? Pronto. Aí a forma de acesso, deixa eu só... Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Compartilhar aqui. Você, quando acessar o Gmail, você vem aqui nesse quadradinho aqui, clica, deixa eu afastar aqui, e procura aqui sala de aula. Aí você vai clicar em sala de aula. Quando você clicar em sala de aula, vai aparecer esse ambiente aqui. Para você vai aparecer sem nada, porque você não deve ter cadastro em nenhuma sala. Aí você clica nesse mais. Clicando nesse mais, você vai clicar em participar de uma turma. Quando terminar a aula, eu vou mandar no grupo o código da turma. Porque aí você digita o código da turma e entra na sala. E aí lá você vai ver os textos, você vai ver as atividades. O prazo de atividades está com um prazo razoável, porque eu estava prevendo que tivesse ainda algumas pessoas que não tivessem entrado ainda, né, no nosso grupo. E esse processo mesmo de adaptação, né? A gente está no processo de adaptação. Para mim mesmo está sendo uma adaptação grande, assim, porque eu nem imaginava que estava tendo aula por esse aplicativo de agora, assim. Sei. Nós estamos tentando, né, estabelecer aí esse ritmo de aula. Mas, assim, dá para você acompanhar bem. Não se preocupe, não. Você pegando os textos com calma, dá para acompanhar sem correria. E se alguém precisar de prazo para a entrega dos trabalhos, pode falar que a gente vê isso depois. Tá? Bom, deixa eu ir para o texto propriamente dito, né? Deixa eu só voltar aqui à tela principal, ver quem é que está conosco. Aqui, 7 estudantes, então um número considerável. Então, vamos começar essa aula. A aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a ideia de teoria de valor. O que é valor? Como é que se define valor na economia? Basicamente, é um dos conceitos centrais na economia moderna. Praticamente tudo que a gente faz, seja do ponto de vista de uma economia clássica, ou seja do ponto de vista das atividades sociais, ela tem um valor, se atribui um valor. Então, por que um carro popular custa 60 mil reais e um carro de luxo pode chegar a custar 5 milhões? Sendo que é o mesmo
carro, né? Do ponto de vista conceitual, nós temos o mesmo carro. Claro que as marcas, uma série de coisas aí vão fazer a diferença. Mas conceitualmente é um carro. Então, custa 60.5 milhões. Como é que esse valor se estabelece? Né? Muita gente acha que esse valor se estabelece, ele está numa relação dos seus custos propriamente dito. A gente vai ver que custos, valores, é uma atribuição subjetiva. Quando não subjetiva, ela é, acima de tudo, social. E aí a gente vai trabalhar com duas escolas que vão tratar basicamente sobre essas duas perspectivas. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para vocês verem. Eu deixei o texto no portal. Deixa eu tentar abrir aqui o texto para vocês. Eu acho que tem um ventilador soprando no microfone aí, tá? O texto que nós vamos trabalhar é esse daqui. Teoria de valor. Primeira aula. Eu deixei esse texto no portal tradicional nosso, deixei esse texto também na sala do Google Class. Tá? Então, nós vamos começar a trabalhar esse texto. Eu vou trabalhar esse texto em 2 momentos, em 2 aulas. Hoje e na próxima semana, nós terminamos ele. Por que eu estou fazendo isso? Para não ficar também muito conteúdo, né? Porque uma coisa é trabalhar em sala de aula, porque aí a gente tem uma dinâmica, inclusive, um pouco mais rápida, e outra coisa é trabalhar online. Então, eu sei que muita gente ainda está lendo o primeiro texto, muita gente que já leu o primeiro texto ainda está em Smith, e aí está terminando a leitura do Adam Smith. Então, é para vocês terem um tempo de pegar esse texto com calma. Então, o que nós vamos... Deixa eu abrir aqui o slide. Vocês conseguem visualizar bem aí a apresentação? Uhum. Pronto. Então, Tá o ótimo. que nós vamos discutir? Sim, estou sim. O que nós vamos discutir em teorias de valor? A primeira coisa é que a economia, no século XX, ela foi dividida por 2 grandes escolas. Uma escola chamada de economia marginalista e uma outra escola chamada de economia marxista. Essas escolas, elas praticamente foram escolas que, do ponto de vista da ciência, foram escolas que sempre estavam em antagonismo, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista científico, como também do ponto de vista político. Né? Como a gente está tratando de economia política, não pode desconsiderar essa característica da economia política. Tratar dessas 2 escolas, de uma economia marginalista e de uma economia marxista, hoje não é tratar, como muita gente pensa, de um antagonismo ideológico e o campo político se defronta. Na verdade, nós vamos ver que as escolas de uma economia marginalista e as escolas de uma economia marxista, elas se fazem presentes no mundo social hoje. Por quê? Porque, por exemplo, as políticas sociais que são implementadas nos estados nacionais, que durante muito tempo foi conhecida como teoria de bem-estar social, ou escola do bem-estar social, sobretudo promovida por Keynes, tem um pouco, eu diria, se não muito, da escola marxista. Por quê? Porque vai trazer ao âmbito da economia e ao âmbito do Estado as preocupações com uma ordem social, no sentido de quais são agora as prerrogativas do Estado dentro dessa relação econômica. E aí você vai ter, por exemplo, políticas sociais de educação, política de distribuição de renda.
Então, essa escola marxista, ela se faz presente, ela não é preponderante, porque onde ela foi preponderante mesmo, obviamente, foram nos estados socialistas, nunca foi o nosso caso. Já a escola marginalista são escolas da economia que, vamos dizer assim, é a escola dominante no Ocidente. Então, foi sempre a nossa escola enquanto modelo de gestão da economia. Então, a nossa economia sempre foi uma escola marginalista. Quais são as características dessa escola marginalista? A possibilidade da livre iniciativa privada, a venda da força de trabalho como sendo um recurso preponderante nas trocas comerciais e, obviamente, o mercado, a definição de mercado, que aí é o elemento mais importante, porque vai ser na lógica de mercado que a ideia dos valores vão ser o eixo de movimentação do sistema econômico. Então, o autor do texto é Paul Singer, tá? Ele é um livro de introdução à economia política. Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro mesmo, o texto. Ele dá alguns valores de cruzeiro, sei lá. E aí você pode perguntar, professor, por que o senhor pegou uma versão de um texto tão antigo, né? A versão desse livro é do final de 80, quando nós tínhamos ainda o cruzeiro. Quer dizer, não sei se era cruzeiro ou é cruzado, mas quando ainda era cruzeiro ou cruzado naquela época de inflação. Livro tão antigo. Detalhe, existem versões, edições de 2000, a última atualização desse livro é de 2000. Porque uma coisa que nós vamos discutir no próprio texto é que os conceitos de economia, eles são conceitos clássicos, ou seja, são conceitos que não mudam e seus princípios na economia são princípios que, do ponto de vista teórico, tendem a ser estáticos, embora a economia ele é a própria mudança enquanto um sistema que se movimenta. Mas, do ponto de vista conceitual, não, ele é estático. E a própria ideia de valor, que nós atribuímos valor, sendo um elemento subjetivo, também tem esse elemento estático. Quando eu falo estático, não é imutável, mas eu digo assim, é um princípio que se fez valer no passado e que também se faz valer no presente. Depois a gente vai entender um pouco essas características desses conceitos e por que esse texto está numa leitura década de 80 ainda. Bom, para Singer, o debate vai se dar num campo de interpretação da vida social, né? Portanto, para além das questões do método, que é, em essência, subjetivo. E, para o autor, vai faltar uma objetividade ao se tratar da discussão do campo da economia. Qual é a objetividade que o Singer está falando? A gente sabe, por exemplo, que o debate econômico, no mundo todo, tá? Não é só do Brasil, no mundo todo, o debate econômico, ele é sempre um debate ideológico. Por que ele é um debate ideológico? Porque todo governo é uma representação de ideias, tá? Todo governo é uma representação de ideias, todo governo é uma representação de interesses de grupos que se juntam e que, ao assumir uma instância de governança no Estado, vão, obviamente, estabelecer uma ordem de governança de acordo com os seus interesses, pelo qual eles foram legitimamente eleitos e representados. Então, quando, no discurso de uma teoria política, se faz uma propaganda de que tal doutrina política é a melhor, você não tem necessariamente aí uma discussão científica. O que se tem aí é um debate subjetivo, no qual os grupos que se fazem representar elegem esse discurso como sendo um discurso
como sendo o melhor discurso para a sua governança. Então, a gente pode ver isso na prática, né? Se a gente pega modelos de governos que passaram no Brasil e modelos de governo que nós temos hoje, o que, que um diz do outro? Ah, você quebrou. Aí o outro diz, não, quem está quebrando é você. O seu modelo não é bom, o meu é que foi bom. Os meus números dizem isso. Aí lá vai o outro e diz, não, o meu é que está dizendo isso. Quer dizer, esse discurso, ele não é um discurso que tem uma objetividade científica. Ele é um discurso, acima de tudo, subjetivo. Por que eu gosto de dar ênfase a isso? Porque muita gente vai colocar as teorias, sejam elas liberais, ou sejam elas marxistas, ou sejam elas neoliberais, ou qualquer outro tipo de modelo econômico, como sendo dogmas, como sendo verdades. E não são verdades. O que se tem na prática são modelos, são discursos, são alternativas para se construir uma possibilidade de se fazer uma economia. Por isso que é muito, certamente, das áreas governamentais, a economia é uma das áreas mais difíceis de se gerir, de gestão. Mais difíceis. Mais do que a saúde, inclusive, mais do que a educação, porque ela lida com questões subjetivas. De repente, um modelo econômico pode ser muito eficiente para uma sociedade X e não ser eficiente para uma sociedade Y. Então, isso é variável. Então, você não tem uma fórmula exata para definir o certo. Por isso que ele vai dizer que falta objetividade nesse debate. Nesse debate da economia política. Então, a economia possui, ou tem a possibilidade da quantificação, que não está presente nas demais áreas das ciências sociais. Então, ele ao mesmo tempo que ele está dizendo que esse debate é subjetivo, possui possibilidade, desculpem aqui, tá, pessoal, essa redundância aí feia, mas ao mesmo tempo em que ele está falando que você não tem uma objetividade no discurso, na maneira de apresentar a economia política, ele também está dizendo que a economia, enquanto ciência, é a única ciência no campo das sociais que apresenta a possibilidade de quantificação. O que significa isso? Posso, por exemplo, no campo da sociologia, que é a minha área específica, falar, por exemplo, que a causa do desemprego é a falta de motivação dos jovens, ou dizer ainda que o desemprego é ocasionado por uma péssima educação. O discurso na sociologia pode variar, pode ter essas falas e muitas outras, e milhares de outras. Na economia, não. E é bem preto. Qual é a objetividade da economia? A objetividade da economia é: eu tenho 12 milhões de desempregados. Tem um cara aqui que E o que essa objetividade da economia me diz? Tudo que ele está 12 falando, milhões de desempregados não Vem ver. pagam aluguel, Aí eu mandei não pagam cartão de crédito, não pagam prestação de É. carro, não pagam escola particular, não pagam plano de saúde. Ó, Ou vem ver. seja, eu tenho de forma objetiva um desenho, Aqui, ó. uma realidade Ó, vê. que está posta, no qual esses números me dizem, olha, eu E ele tenho tá 12 dizendo milhões assim, de amanhã eu te 12 dou milhões que folga, não têm e não sei renda o quê. fixa, então as Desde hoje que eu tô possibilidades desses escutando. 12 milhões serão infinitamente Pô, tá falando. reduzidíssimas. Então, a possibilidade que alguém vá ainda continuar com o seu filho na escola que paga X, ou pagando um plano de saúde que custa tanto, vai ser Y. E esses dados, eles de fato se refletem no aspecto econômico, da vida econômica e, sobretudo, no próprio aspecto da vida social. Então, por isso que a economia ela se tornou, na segunda metade do século XX e no século XXI, o elemento mais importante na organização da vida social. Uma prova disso é o que nós vivemos hoje. Nós temos hoje na sociedade, no mundo, inclusive, não é só no Brasil, mas no mundo, nós temos duas preocupações no mundo hoje. A primeira, se livrar de uma pandemia,
de um problema de saúde. A segunda, resolver o problema da economia, em função do nosso confinamento, ou em função de um sistema que, de forma objetiva, numérica, parou, ou está parando. Não parou ainda, está parando. Então, você tem um problema real aí. Então, e com números reais, né? Um problema real e com números reais. Por isso que ele vai falar que a economia é essa ciência, nas ciências sociais, que quantifica as coisas. Por isso que é também, nesse mesmo ramo, a ciência que mensura o produto social. Eu baixei o meu som aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Ah, tá. Eu vi aqui o pessoal falando do som, mas tudo bem. Então, é a única ciência social que mensura o produto. Então, o que é o produto? Se eu estou falando de 5 milhões que entraram no mercado de trabalho, então, automaticamente, eu sei que eu vou ter um nicho de mercado de pessoas que estão ganhando mais. Se eu digo que eu tenho 12 milhões de desempregados, ao mesmo tempo, eu consigo mensurar qual é o resultado desses números. E hoje o grande dilema hoje na economia do mundo é exatamente isso, porque os economistas já conseguem mensurar esse produto. Qual é o produto? O produto de uma economia mundial que está literalmente parando por conta da pandemia. Essa quantificação, né, dá sequência à teoria de valor, né? O valor econômico é essencial, é a pedra fundamental de todo edifício científico na economia. Então, a ideia é como é que nós definimos valor às coisas, né? Como é que nós definimos valor às coisas. E essa ideia do valor, ela é muito importante. Eu diria que ela é a fundamental dentro de um processo de educação econômica. Então, dá um exemplo. Essa caneta Bic aqui que está na minha mão é uma caneta Bic que vale o que? R$1, R$2 no máximo. Ela tem um valor de mercado, mas por alguma razão no futuro próximo eu assinei meu primeiro livro, minha primeira obra clássica da economia política. Esse livro foi um best-seller, eu ganhei prêmios literários, e daqui a 50 anos as pessoas vão ver essa caneta e vão perceber que essa caneta ela pertenceu a Jorge. Essa caneta não vai custar mais R$2, mas vai ter um custo, sei lá, de R$50, porque pertenceu a alguém que fez alguma coisa. Do jeito que eu tava vendo ela, Teoricamente, eu vou interromper só um ela pouquinho falou aqui. Eita. Eu vou aqui ver aqui a questão do som. Sei. Tá. Vocês conseguem me ouvir agora? Estão ouvindo? Dê um ok aí, só para... Pronto, tá ok. Vou interromper aqui um pouco o áudio. Bom, aqui. Então, é a ideia de valor que quantifica, né, as possibilidades de definição de valor das coisas. Então, as coisas têm um valor porque lhes são atribuídas esse valor. Tá? Vamos lá. Então, existem duas maneiras de definir valor, segundo Paul Singer. O valor da relação do homem com a natureza, né? O homem se engaja na atividade econômica para a satisfação de suas necessidades e o meio físico. Então, a primeira forma que nós encontramos de definir valor foi exatamente nessa relação com a natureza. A primeira atividade econômica que o homem exerceu enquanto um ser social é o próprio elemento de transformação da natureza. Então, por exemplo, os caçadores, em épocas de guerra, o seu trabalho tinha tanto ou mais valor do que
dos próprios guerreiros. Porque na guerra, o que é que você tem que fazer? Você tem que manter suprimentos para poder se garantir uma defesa de longo prazo e alimentar a sua tropa. Então, esse trabalho ele era muito valorizado, mas a questão não era só a questão do armazenamento de alimentos que era necessário para o exército. A questão é que você tinha grande parte dos homens que poderiam estar caçando ou pescando, compondo tropas. Então, aqueles poucos que ficavam exerciam um trabalho do qual esse trabalho tinha um valor agregado, um valor de importância mais alto do que aqueles que poderiam e estavam na frente de batalha. Então, vejam que essa relação da natureza, esse valor, ele vai sendo determinado pelas nossas necessidades e o meio físico, as nossas necessidades e a importância que essas necessidades têm com o meio. Então, imagine hoje o valor que os cientistas na área da biomedicina têm hoje. Certamente, o mundo todo vê com admiração e ansiedade que os biomédicos e os cientistas da área biológica encontrem vacina. Imagine o cientista que conseguir, por exemplo, encontrar a vacina para o Covid-19. O valor que o trabalho dele vai ter para o mundo. Digo valor em termos de importância, meio físico, e o valor financeiro também, já que a gente está trabalhando aqui com a economia. Então, imagine isso. Então, essa relação do homem, atividade econômica, tem, inclusive, na sua primeira característica essa relação com a natureza, essa necessidade do meio físico que nós vamos estabelecendo. O segundo ponto, né, que ele trata aqui é o valor da relação do homem com as coisas, né? O valor está nas relações sociais e médio tempo de trabalho produtivo que os homens gastam nessa atividade econômica. Essa característica ela está presente nesse exemplo que eu falei, mas ela também está presente, por exemplo, na atividade intelectual. Então, vocês, advogados, têm um valor, o trabalho de vocês tem um valor porque vocês têm vocês agregaram dentro das relações sociais de vocês uma série de outros valores. Imagine você passa 5 anos na faculdade primeiramente pagando um custo de um curso, né? Pagando um curso, mas não só isso, recebendo informações, estabelecendo informações que vocês vão recebendo de vários meios, e tudo isso para gerar um produto. Qual é o produto? O serviço de vocês. Então, o serviço de vocês tem um valor agregado aí muito alto, do ponto de vista daquilo que vocês vão adquirindo nos últimos 5 anos e também do ponto de vista da representação cultural, social, que por exemplo, ser advogado. Então, a relação do homem com as coisas, né, as relações sociais, é também um elemento de definição de valor. Eu não estou, obviamente, de forma alguma, desprestigiando as outras profissões. Mas vamos dar um exemplo. O trabalho de um historiador é super importante, né? Eu acho uma das ciências mais fantásticas nas ciências humanas, do historiador, o que ele estuda, o que ele precisa estudar. Mas quando a gente compara, por exemplo, qual é o custo médio de um serviço de um advogado e de um historiador, o advogado consegue agregar mais valor à venda do seu serviço do que o historiador, né? O historiador, para poder agregar mais valor do seu serviço em relação ao advogado, precisa de agregar muitas outras características. Ele precisa, no mínimo, ter um mestrado, doutorado, obras publicadas, trabalhar em tais locais. Então, você vê que como esse valor ele passa por essa significação das relações sociais. E aí vamos ter duas perspectivas para dar o conceito sobre valor, né? A teoria de valor-utilidade
e a teoria de valor-trabalho. A teoria de valor-utilidade está mais ligada à escola marginalista, ou seja, mais ligada à economia clássica, né, aos liberais, por exemplo, aos neoliberais, aos keynesianos, e a teoria de valor-trabalho, que está mais ligada a uma teoria crítica que não é só os marxistas, tá? Não é só os marxistas. Você pega, por exemplo, Thomas Malthus, que foi economista também, ele vai trabalhar muito mais com a ideia de valor-trabalho do que com valor-utilidade. Pega Davi Ricardo, vai trabalhar muito mais com a ideia de valor-trabalho do que valor-utilidade. Mas, em essência, essas duas escolas, teoria de valor-utilidade e valor-trabalho, e elas vão se colocar no campo epistemológico, no campo da ciência, como a gente chama, em dois polos diferentes, né? Vamos, então, ver cada uma delas. A aula de hoje a gente vai tratar primeiro do tema do valor-utilidade, embora eu vá falar um pouco aqui também das questões sobre a ideia de valor-trabalho. Deixa eu encerrar um pouquinho aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá claro para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Tá ok? Posso prosseguir? Bom, então eu vou prosseguir aqui. Continuando aqui o compartilhamento. No valor-utilidade, o que é o conceito de valor-utilidade? A necessidade humana, né, é o objeto de satisfação. Valor-utilidade, ela vai trabalhar, primeiramente, com a subjetividade humana. No valor-utilidade, uma das características do conceito de valor-utilidade é a ideia da subjetividade humana. Ou seja, nós, indivíduos, é que vamos definir o valor das coisas pela importância que nós damos a essas coisas. Então, no valor-utilidade, essa relação indivíduo e coisas, ela é uma relação direta. Né? Ela é uma relação direta e é uma relação subjetiva. Depois a gente vai entender um pouco o que é essa subjetividade. E por isso que ele vai falar aqui que o primeiro ponto é a necessidade humana, né? O objeto de satisfação. Então, nós começamos a atribuir valor às coisas a partir dos pontos de satisfação. Então, quem há 5 meses atrás daria valor a um tubinho de álcool gel, né? Ou estaria disposto a pagar, sei lá, R$15, R$20 um tubinho de álcool gel. Como não havia uma necessidade humana aí presente, se alguém chegasse para você querendo vender um tubo de álcool gel por R$15, R$20, nem sei o preço, eu estou chutando aqui, tá? Todo mundo ia achar absurdo o preço. Mas hoje existe uma necessidade subjetiva, há uma objetividade, mas ela é subjetiva, do qual as pessoas estão dispostas a pagar por esse valor. Então, para Singer, as necessidades são subjetivas, portanto, essa perspectiva parte de um comportamento igualmente subjetivo. Então, se as necessidades são subjetivas, o comportamento ele é subjetivo. Então, e o que é essa subjetividade? É claro que essa subjetividade não é tão subjetiva assim, tá? Vou dar um exemplo. Eu sou um trabalhador, classe média, eu vou comprar um carro, um automóvel, e o meu orçamento cabe comprar um automóvel até R$70 mil. Então, eu tenho a possibilidade de comprar um automóvel até R$70 mil. Dentro dessas possibilidades, eu tenho inúmeras outras, inclusive não comprar. Tá? Inclusive não comprar. Comprar uma bicicleta, sei lá, comprar uma mobilete, né? Ou, dentro das minhas possibilidades, gastar R$70 mil. Então, o que vai determinar o que eu vou consumir nesse mercado e dar o valor é aquilo que eu atribuo como valor importante para mim. Então, se ter um automóvel não é um elemento importante para mim, então, mesmo eu tendo a possibilidade de comprar um automóvel por R$70 mil, eu não
não o farei. Mas, de repente, eu acho que isso é importante para mim e, dentro da minha subjetividade, do meu desejo, de repente, eu até extrapolo isso. Eu não vou comprar um automóvel de 80 mil reais. Eu vou comprar, porque aí eu tenho uma série de créditos e de possibilidades, um carro que chega a custar até 200 mil reais. Então, isso é subjetivo. Essa questão da utilidade é como cada indivíduo vai trabalhar isso. E aí tem uma coisa importante. Se é subjetivo, como é que as pessoas atribuem valor às coisas? Aí tem uma área que é muito importante, que se desenvolveu muito no século XX, que é a área da propaganda. A propaganda, o marketing, ele se tornou um campo de saber que atrelou conhecimento ao campo da economia. Então, é impossível a gente falar em economia sem falar em marketing, sem falar na ideia de que essas subjetividades elas precisam ser construídas também coletivamente para ela funcionar. Então, o marketing é ainda hoje um elemento muito importante. A imprensa tem um papel fundamental nisso também, muito importante para desenvolver e criar essas subjetividades. E aí ele faz a pergunta: quais são as leis que governam essas subjetividades? A gente pode responder hoje que a lei do marketing, a questão das mídias sociais, dos meios de comunicação, o próprio processo de sociabilidade que nós vamos exercendo influencia nessa subjetividade. E influenciando na subjetividade, influencia também, né, em nossos desejos, naquilo que nós escolhemos como sendo importante ou não adquirir enquanto um produto econômico. E aí vem um outro conceito, né? A gente vai falar assim rapidamente nesse outro conceito. A atividade econômica ela é essencialmente coletiva na ideia da teoria de valor-trabalho. Na teoria de valor-utilidade, eu estou falando da subjetividade do indivíduo, tá? Então, eu estou sempre analisando o indivíduo na relação com a economia, a pessoa com relação à economia. Na teoria de valor-trabalho, é o inverso. Eu vejo que há uma objetividade aí e a atividade econômica, para essa perspectiva, ela é essencialmente coletiva, né? Então, vai decorrer da divisão do trabalho e das funções que se complementam. Essa teoria é uma teoria que vai não se preocupar com o valor que o indivíduo atribui às coisas, mas na importância que os objetos que são produzidos na economia têm para a sociedade. É interessante a gente fazer uma observação aqui. Todas as sociedades trabalham com essas duas características. Com a característica do valor utilidade e com a característica do valor trabalho. Em tempos normais, né, a gente agora pode falar assim, em tempos normais, o que predomina, por exemplo, é a ideia do valor utilidade. Por que o valor utilidade? Está lá o indivíduo no livre mercado, a sociedade funcionando, as instituições funcionando, sem guerras, sem problemas de saúde. Então, as pessoas estão... A sociedade, como eu acabei de falar, funcionando mesmo. Então, os indivíduos podem fazer escolhas e o Estado, enquanto esse elemento regulador da sociedade, através de suas leis, permitindo isso. De repente, agora, nesse momento, nós estamos num momento em que o sistema econômico está entrando num processo de colapso. Então, o valor das coisas, elas começam agora a serem redefinidas. Se vocês pegarem, por exemplo, o número de vendas online caiu de uma semana para outra mais de 50%. Não vou falar do mercado do comércio formal, normal, porque as coisas estão fechadas por decreto. Mas vou pegar o outro lado, no mercado online, no e-comércio. O e-comércio caiu de forma drástica.
que significa isso do ponto de vista objetivo, já que a economia nos permite falar dessa objetividade? Significa que as pessoas estão redefinindo uma perspectiva de consumo. Essa redefinição de consumo tende a curto e a médio prazo, fazer com que o trabalho comece a ser agora um elemento de construção coletiva. Então, vamos pensar no trabalho como elemento de construção coletiva. Quais são os trabalhos mais essenciais no momento? Saúde, segurança pública e as áreas de abastecimento básico. Depois vocês podem até falar sobre isso aí. Mas, basicamente, é isso. Num processo em que nós vivemos, os trabalhos mais essenciais do momento é saúde, segurança pública, de ciência, né? Ciência para desenvolver tecnologia num campo específico, mas as outras, dentro da perspectiva que vai se desenhando, elas são essenciais dentro de um modelo de funcionamento normal, né? Por isso que muita gente diz, a gente tem que voltar à rotina normal. Claro, para quê? Por que esse discurso? Para que a gente possa engendrar uma lógica de funcionamento como tínhamos antes. Mas como o sistema está se fechando em função de um processo, a definição do campo de valor ela vai se tornando coletiva, definição coletiva. E aí você tem todo o peso do Estado, por exemplo, e das entidades que estão para além dos indivíduos, definindo isso como um valor importante ou não. Bom, aí o valor, isso na teoria de valor-trabalho, é o valor do produto social, da atividade coletiva, né, conjunta de todos os membros ativos da sociedade. E o valor é algo social e objetivo, né? Nesse processo, esse valor, trabalho, ganha uma objetividade. Ele passa a ter uma importância social, porque a sua definição começa a ser coletiva, e ele ganha esse caráter social, esse valor social. E o valor está numa associação da atividade coletiva, medido pelo tempo de trabalho social, investido também nesse produto. Deixa eu fechar aqui momentaneamente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui rapidamente aqui a tela. Eu vou abrir aqui o microfone de vocês, ativar o som de todos. O som de todos está ativado. Vocês querem fazer perguntas sobre o que estamos discutindo aqui? Está claro para vocês? Para mim tá. Esse áudio vai ficar gravado e vocês podem rever isso, tá? Posso prosseguir? Pode. Sem perguntas? Rapidão. Professor, eu queria que o senhor voltasse a falar sobre a questão do valor do trabalho, porque eu não entendi muito bem, não. No valor trabalho, né? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Deixa eu aqui desativar o som. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento. Vamos lá. Qual é a diferença básica do valor utilidade para o valor trabalho? No valor utilidade, o que está em jogo é o que o indivíduo vai fazer com aquilo que ele quer comprar. Tá? Então, aquilo que o indivíduo quer comprar com o seu salário, com o seu trabalho, é responsabilidade dele. No valor trabalho, na teoria do valor trabalho, aqui, na teoria do valor trabalho, essa definição do valor não é uma construção subjetiva. Essa construção do valor é algo que é coletivo. É o produto social do trabalho coletivo. Eu vou dar um exemplo que acontece e que aconteceu, para vocês entenderem. Numa economia socialista, o dinheiro, ele existe. Tá? Muita gente acha que o dinheiro não existe. Ele existe. Na União Soviética, o dinheiro ele existia.
Em Cuba o dinheiro existe. Na Venezuela, por incrível que pareça, o dinheiro ainda existe. Só que o que o Estado determina, o que a política econômica determina como sendo importante, não é o valor daquilo que você recebe enquanto trabalho. Tá? Não é o valor daquilo que você recebe enquanto trabalho. O que a política econômica determina como sendo importante é aquilo que você produz. O resultado daquilo que você trabalha, que você produz, é o elemento importante. Então, vamos lá no nosso exemplo. Então, você vai receber uma economia socialista um valor X, só que esse valor X ele é simbólico. Por que ele é simbólico? Porque o Estado está dizendo o seguinte: o seu trabalho ele é importante porque o seu produto, ele não tem um valor que é para você. O produto, ele é um produto para todos. Então, o que significa isso? Você trabalha numa metalúrgica, produzindo automóveis, e o seu salário, isso aconteceu na União Soviética, tá? Por exemplo. O salário de um operário na época da União Soviética correspondia a 10% do mesmo operário que produzia veículos na Volkswagen na Alemanha. Não significou naquele momento lá atrás que esse operário da União Soviética fosse o cara pobre, miserável. Não, muito pelo contrário. Por quê? O que acontecia? O Estado dizia o seguinte: olha, você é operário, isso na União Soviética, você é operário, você vai ganhar X, mas nós do Estado estamos dizendo que o seu trabalho, sendo importante, vai lhe dar tais produtos, tais coisas. Então, você vai ter uma casa X, vai morar em tal bairro, seu filho vai estudar em tal escola, você terá direito a 2 pares de sapato por ano, a 2 camisas para se aquecer do frio por ano e mais algumas coisas que tinha lá. Ou seja, você, como era uma economia de Estado, o saldo do seu trabalho, desculpa, o saldo do seu trabalho era aquilo que o Estado determinava como sendo importante para você e para o conjunto da sociedade. Então, de repente, você chegava à seguinte conclusão: eu cansei de ser operário, agora eu quero ser advogado. Você não poderia fazer isso. Porque coletivamente foi determinado que você seria operário. Ou, para você sair de um lugar para outro, você teria que provar que esse seu trabalho seria tão importante quanto, seu novo trabalho seria tão importante quanto ser operário. É óbvio, não vou me estender muito aqui, é óbvio que esse tipo de economia trouxe uma série de problemas do ponto de vista da própria distribuição da economia. Por quê? Houve um tempo em que todos tinham um pouco de tudo, tá? Todos tinham um pouco de tudo. Então, e como é que funcionava todos têm um pouco de tudo? Todo mundo vai ter botas para se aquecer do frio. Então, todo mundo tinha botas verdes para se aquecer do frio. Então, se alguém aí gostasse de botas vermelhas, não teria botas vermelhas. Tá? Se alguém quisesse calçar uma outra coisa para aquecer os pés do frio, não teria. Então, a teoria de valor... Então, o que é isso? O que significa isso? Significa que eu tiro a subjetividade. O que é tirar a subjetividade? A escolha dos indivíduos. Eu tiro a subjetividade, ou seja, você tira a escolha dos indivíduos em poder transitar em vários espaços da economia e uma força coletiva maior vai determinar onde você vai atuar e o que você vai ter nessa relação econômica. Então,
a teoria do valor-trabalho, ela transitou na prática, né, onde ela teve mais presente, muito nesse sentido. Então, isso foi um problema, porque até hoje funciona assim. Né? E em Cuba tem um livro muito interessante de um escritor pernambucano chamado Samarone. Esse livro chama-se Viagem ao Crepúsculo. O que diz esse livro? Ele diz esse livro que em Cuba você tinha uma coisa que nós tínhamos no passado, barracões. O que significa isso? As pessoas iam lá em mercearias e cada família tem direito a 3 sabonetes, 2 rolos de papel higiênico, 3 quilos de arroz, 3 quilos disso. Então, o que eles recebem de produtos para viver é resultado de um trabalho que é determinado pelo grupo, pela sociedade em que eles vivem, e a escolha ela é diminuída porque esse valor da escolha não é subjetivo, ele não se dá por aquilo que você pode fazer com o seu dinheiro, mas por aquilo que o Estado ou a política econômica vai determinando que você faça com ele. Então é uma perspectiva de conceito muito radical, né? Inclusive quando eu coloco essa perspectiva é para a gente entender um pouco como é que funcionam essas economias planificadas, né? Economia planificada é isso. Vai trabalhar com a ideia de teoria de valor-trabalho, dizendo que o indivíduo não é dono, não pode ser dono plenamente das suas subjetividades. E por isso que ele vai dizer aqui que esse valor é algo objetivo, né? Ele é objetivo porque alguém está dizendo com objetividade o que você pode e o que você não pode, né? Então isso foi problemático, né? Onde esteve presente. Eu não sei se foi claro aí, você chegou a entender esse. Ficou claro, professor, ficou claro. Que esse, para mim, esse é o exemplo mais clássico da teoria do valor-trabalho. Agora, existem outras perspectivas em que a teoria do valor-trabalho se faz presente. Então, por exemplo, em casos de calamidade pública, é claro que você vai ter que definir prioridades, mas é só nesses casos. Tá? Em casos de guerra, você tem que definir prioridades. E uma economia de prioridades também. Mas é só nesses casos. São casos de exceção em que você tem um período que esse período passa. E depois que esse período passa, você estabelece a ideia da utilidade para os indivíduos, de forma livre ou pela possibilidade do seu trabalho, escolher o que querem para si no sistema econômico. Deixa eu voltar aqui a... Alguma outra pergunta? A gente prosseguir? Bom, então eu vou seguir aqui, tá? Deixa eu voltar ao compartilhamento. Então, o valor está numa associação, né, da atividade coletiva, medido pelo tempo de trabalho social investido nesse produto. Então, são essas características que eu acabei de falar. Tá? Então... Professor, manda, por favor, a senha da sala, porque eu estou tentando acessar pelo computador. Tá, você quer... depois daqui eu mando para você o código, tá certo? Que aí eu vou deixar também esse slide lá e esse áudio, tá bom? Vai me acompanhando aqui, aí assim que terminar eu deixo lá para você. Bom, qual é a perspectiva sobre o produto social no valor utilidade e no valor trabalho, né? O que é o produto social de cada uma dessas perspectivas econômicas? Porque quando a gente estuda economia política, uma pergunta que tem que estar em mente é: qual a importância do modelo econômico para a sociedade? A gente tem que pensar nisso. Como é que nós vamos organizar uma economia desconsiderando o elemento maior, a sociedade? Então, quando a gente está falando de mais empregos, ou possibilidade de escolhas, ou determinar o que é importante e o que não é, uma pergunta que vem é: qual o impacto disso para a sociedade? Mas não é só a sociedade no seu elemento
subjetivo é o Estado. Então, qual é a importância de regular ou de gerenciar a economia para o Estado? Porque existe uma falácia, quando eu digo falácia, é falácia mesmo, é de que nos estados liberais você não tem Estado. Muito pelo contrário. Nos estados liberais é onde você tem mais Estado. Porque nos estados liberais você precisa ter, por exemplo, um arcabouço constitucional e uma burocracia que funcione muito bem para garantir a liberdade dos indivíduos. Então, quanto mais liberdade os indivíduos têm, mais ações regulatórias esse Estado estabelece para garantir essa própria liberdade dos indivíduos. Quanto mais democracia, e quanto melhor a democracia, mais leis, mais sistemas regulatórios, mais possibilidades de transição. Então, o Estado liberal não representa um elemento de anarquia, como muita gente fala, de ausência de Estado. Não, o Estado ele se faz presente. Agora, a diferença é de que esse Estado ele está preocupado com um produto. Tem que gerar um produto, tem que gerar um resultado, né, para se ter a boa governança. Aí não vou entrar nessa área, porque é a área da teoria geral do Estado e da ciência política, mas o que é a boa governança? Né? Fazer com que todos, de certa forma, se sintam bem. Então, qual é esse produto social? Então, a teoria de valor-utilidade é o somatório de todos os objetos e serviços produzidos num determinado período. Seu valor é o somatório dos valores de cada um dos bens. Este valor vai depender dos agentes envolvidos. Então, no valor utilidade, o que está... Só um minuto, tá? O que ele está dizendo é que uma coisa que é importante na teoria do valor-utilidade é o PIB. O que as pessoas estão produzindo nessa teoria do valor-utilidade? Pessoal, só um minuto aqui, rapidinho aqui, vou fechar aqui que está chovendo aqui. Desculpa, falhas técnicas. Pronto, voltei. Então, nesse primeiro tópico, o que está em jogo aí é a ideia de que no valor-utilidade o que você conta é tudo aquilo que as pessoas produzem. Né? Tudo o que as pessoas estão produzindo é o que conta. Então, eu estou olhando na economia que trabalha com a ideia de teoria e utilidade, tudo aquilo que as pessoas estão produzindo. É o somatório desses valores, de cada um desses bens. E esses bens eles têm um valor que é determinado por aquilo que os indivíduos fazem. Na teoria do valor-trabalho, o tempo de trabalho socialmente necessário gasto para uma certa quantidade de mercadoria. E aqui o excedente não tem valor. Isso é uma coisa que eu devia ter colocado aqui no slide acima. Né? Que na teoria de valor-utilidade, o que é importante, o que cada um faz e o valor que cada um produz para a sociedade. Então, quanto mais pessoas trabalhando nas mais diversas funções, independente de ser trabalho formal ou informal, melhor. Então, quanto mais pessoas movimentando, gastando dinheiro, é importante. Você está produzindo, você está fazendo o sistema funcionar. Há uma outra coisa aí. Nessa ideia de valor-utilidade, quanto mais excedente eu tenho no sistema, também melhor. Então, e esse excedente ele se dá por duas vias. Por aquilo que os indivíduos gastam e por aquilo que os indivíduos investem também. Porque uma coisa que a gente vai ver depois é que uma coisa que é muito importante na teoria do valor-utilidade não é só o valor das coisas, é o quanto o indivíduo deixa de gastar pelo quanto as coisas valem. Tá? E aí entra a ideia de juros. Tá? De juros. Vai começar a entrar devagarzinho nessa ideia dos juros. Já na teoria do valor-trabalho, não. A economia ela é determinada por aquilo que as pessoas dizem que é importante socialmente. Então, por isso que ele vai dizer que vai contar aí o tempo de trabalho necessário para se gerar o gasto de uma mercadoria
E na teoria de valor-trabalho, você não tem excedente. Então, as economias de cunho mais socialista, por exemplo, não gostam do excedente. Por isso que fica taxando riquezas, não se preocupa. O Estado ele se torna muito oneroso, porque ele vai ser o principal concessionário da atividade econômica. É o Estado que vai produzir o excedente, não é a iniciativa privada ou os indivíduos que vão produzir esse excedente. Então, para Singer, a teoria de valor-utilidade coloca-se como a histórica. Por quê? Por que a histórica? Por que ela vai se colocar a histórica? O autor ressalta que as dinâmicas sociais, sendo diferentes, não há outro modo de fazer comparações quanto ao seu caráter histórico. Isso tende a perder o sentido. Então, o que é esse caráter ahistórico na teoria de valor-utilidade? É que ele não está muito preocupado com questões históricas mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, o Singer vai dar até um exemplo no texto, depois vocês vejam esse texto, tá? Ele vai dizer, um homem que sente fome no século XIX, ele age pela mesma lógica que um homem que sente fome no século XXI. Então, essa necessidade primária, ela não depende da história. Vamos sentir fome. E o modo como nós vamos satisfazer nossa fome, ela é a histórica. Nós vamos satisfazer nossas fomes porque temos um instinto imbuído aí nesse fato de sentir fome. Então, se eu quero trabalhar para ter status e poder, essas mesmas características de status e poder existiam no passado. Claro, no passado você tinha características históricas que davam uma cara, né? Tinham características próprias que davam a cara. Hoje é diferente, mas a lógica de poder ela é a mesma. A lógica de como você vai tentar ter poder e prestígio ela é a mesma, porque é uma lógica que é subjetiva. Você não tem uma objetividade. Por que você quer? Eu quero porque eu quero, o outro não quer. Então, por isso que ela é a histórica. É porque não depende da história, depende do indivíduo. A teoria de valor-utilidade passa a ser aceita amplamente como explicação econômica. É porque a sociedade moderna mantém a sua dinâmica, a relação produção, trabalho e consumo. Então, a ideia no valor-utilidade, o tripé que sustenta essa teoria econômica é a ideia da produção, do trabalho e do consumo. Então, nossa economia, por exemplo, que é uma economia de valor-utilidade, ela está fundamentada nesse elemento. Então, vejam como a gente sofre, né, quando esse elemento de produção aqui para. Então, nosso grande problema hoje é que isso aqui está parando, a produção está parando. Então, vamos continuar nessa trajetória de valor-utilidade. A gente vai ver mais na frente, já existem discussões, o mundo todo está se fazendo essas discussões, que temos que, nesse período de crise, deixar um pouco a ideia da subjetividade presente na economia liberal para pensar um pouco quais são as atribuições importantes para o Estado para satisfazer as necessidades básicas coletivas. Então, a gente vive um período de transição temporária, tá? Um período de transição temporária que vai deixar um pouco essa ideia do valor-utilidade para trazer um pouco a ideia do valor-trabalho. Porque o valor econômico que vai estar presente aí é um valor que não está mais fundado na ideia de produção. Por quê? Porque não está se produzindo. Então, a gente tem que vai redefinir um pouco essa lógica desse modelo econômico. Tá? Agora, um detalhe. Não estamos nos tornando socialistas e comunistas por conta disso, tá? Porque eu disse lá atrás
que uma característica da teoria do valor-trabalho eram os estados socialistas. Também, mas quando se há uma exceção muito grave do ponto de vista econômico, os valores e as atividades econômicas, elas deixam de ter essa subjetividade e ganham a objetividade. Qual é a objetividade? Estamos num processo de colapso econômico, num processo em que lidamos com um inimigo invisível, que é uma doença, quase como num período de guerra. Então, o Estado ele precisa estabelecer quais são as prioridades de natureza econômica para que as pessoas sobrevivam. Então, a gente sai de um modelo de utilidade para pensar no modelo de trabalho. Por que de trabalho? Porque passa-se agora a definir socialmente aquilo que é fundamental, aquilo que é importante. Depois eu vou abrir uma discussão para quem quiser discutir sobre essa característica, sobre essa passagem. A teoria do valor-trabalho, que é o contrário do valor-utilidade, ela é histórica, por definição. Está vinculada ao produto social do trabalho, né? A divisão do trabalho. Na teoria do valor-trabalho, o valor está relacionado com a realidade do mercado e suas possíveis trocas. Então, é isso que eu estou falando. Qual é a realidade do mercado? Temos mercado, no sentido liberal no momento, cada vez menos. Cada vez menos. É um sistema que tem cada vez menos o elemento liberal presente. Não estou dizendo que, entendam isso, eu não estou dizendo que a gente está saindo de um modelo para outro, mas em função de uma questão histórica, diga-se de passagem, um momento histórico, eu tenho deixado esse modelo anterior liberal, porque ele está em colapso por um momento, para partir para uma outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva? Como é que vamos definir as trocas no modelo de escassez? E aí, vocês estão estudando os contratualistas na teoria geral do Estado, entra de forma fundamental o papel do Estado. A gente está tratando aqui de economia política, nunca esqueçam do papel do Estado. O Estado, ele tem, do ponto de vista do seu contrato, dos seus contratos, a obrigação, e inclusive essa é uma das características do Estado, de resolver esses e outros problemas que colocam em risco a integridade dos seus atores sociais. E aí, quando um sistema econômico, por exemplo, entra em colapso, é o Estado que tem que socorrer. Não há outro caminho. Pode ser o modelo que for, a gestão que for, é o Estado que tem que socorrer. Não adianta você falar o contrário, é o Estado. Tá? E diga-se de passagem, o mundo todo tem agora recorrido ao Estado. Então, é nessa base conceitual que, teoricamente, também a gente vai se apegar. Embora o valor, né, seja subjetivo, né, o comportamento das trocas ele também tem uma objetividade. Daí o seu caráter de objetividade e seu poder de descrever realidades econômicas. Aqui não se vê o comportamento individual, mas a soma desses comportamentos coletivos. E esse último tópico ele está tratando tanto do valor utilidade como do valor trabalho. Porque, embora eu diga que os indivíduos fazem escolhas subjetivas, no final das contas, eu vou ter lá um número que me diz como foi o comportamento das pessoas. Então, há uma objetividade na ação dos indivíduos, como também há uma objetividade naquilo que o Estado vai delimitando como sendo importante. Tá? E, por fim, a questão do excedente. Né? A teoria do valor-utilidade, o excedente se dá pela renúncia. Essa é uma coisa interessante. Eu vou voltar a ela no nosso próximo encontro, mas eu vou começar a falar aqui. Então, na teoria do valor-utilidade, o excedente se dá pela renúncia. Que excedente ele está falando aqui, nesse valor-utilidade? Máquinas, matérias-primas, edifícios, né? Edifícios, ele está falando de propriedades em geral. Né? Por meio do cálculo econômico, se poupa a favor de um consumo futuro.
O que ele quer dizer com isso? No valor, é a única teoria que fala um pouco sobre a produção da riqueza. O que é a produção da riqueza? A produção da riqueza é renúncia, nessa perspectiva econômica. O que é renúncia? Eu deixo de gastar algo em função. Eu deixo de gastar algo em função dos meus desejos e invisto, abro mão disso para investir em algo que me traga um retorno depois. Então, é um pouco isso que vai tratar. A produção do excedente social, por sua vez, né, explica o crescimento da economia, pois é a reinvenção deste excedente que faz a economia crescer. Então, na medida em que eu estou fazendo renúncias, eu estou... É a ideia, por exemplo, de alguém que é muito rico, que vai, por exemplo, investir em imóveis. Ele pega lá e investe 2 milhões em imóveis. Ele tirou parte do seu capital, que ele poderia estar gastando em outra coisa, para gastar em imóveis. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que no futuro esses imóveis podem lhe dar uma renda. Ou ele pega, por exemplo, 2 milhões que poderia gastar em imóveis e vai investir em negócios futuros. Vai investir no banco, vai investir em ações, vai investir, sei lá, em petróleo. Então, essa renúncia é a renúncia daquele dinheiro que eu tenho e que passo agora a poupar para gastar no futuro. É por isso que entra aqui também, começa a entrar aqui a ideia dos juros, né? Os juros nos investimentos de longo prazo tendem a serem maiores devido ao seu risco e ao tempo de maturação dos mesmos. Por isso que toda a economia capitalista, ela tem como base a poupança. Seja o Estado poupando, seja o cidadão poupando. Acontece sempre uma coisa ou outra, mas pode acontecer as duas. É muito comum, por exemplo, na sociedade americana, você tem pessoas que vivem de investir em ações. E você tem, por exemplo, estava vendo uma pesquisa que a sociedade alemã, eles têm um hábito muito grande de poupar, eles fazem poupança. Como eles vêm de uma economia de guerra, de 2 guerras, sobretudo os mais velhos, eles começaram a ensinar os mais novos a importância de se poupar dinheiro, de se gastar, de poupar tudo, basicamente. Então, foi uma sociedade que cresceu rápido economicamente porque tinha esse elemento também de uma economia de não gastar tudo. Por isso que muitos economistas aqui falam que nós brasileiros deveríamos ter um pouco mais essa ideia de não gastar tudo que ganha, mesmo a gente ganhando pouco também, né? Tem esse problema, mas ele diz, mesmo ganhando pouco, pelo menos R$ 5 deveria ser guardado aí como um elemento de poupança. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Ativar o som aqui de vocês. Gravar áudios, assim, eu peço até desculpas, assim, às vezes eu me perco um pouco, porque eu ainda estou me acostumando a esse sistema aqui. É diferente gravar não olhando para vocês, assim, né? Eu estou aprendendo ainda. Mas hoje foi um pouco isso, tá? Eu queria falar um pouco isso dessa primeira parte do texto, né? Do texto do Singer sobre teoria de valor. Na próxima semana eu vou continuar apresentando esse texto. Eu não falei ele todo. Tá? Então, se vocês puderem ir lendo esse texto, façam, tá? Façam. O som ficou bom? Como é que tá? Como é que ficou a apresentação? Me façam um retorno. Não, tá legal, tá legal. Tá bom? Vocês Perfeito, estão ficou perfeito. compreendendo? Alto e claro. Tá certo. Se vocês quiserem dar sugestões, tá, pessoal? Estou aberto a isso. Esse é um Pessoal, período que a gente está ainda... Estou me adaptando também. Pois não. eu li o texto. A parte de valor, utilidade, perfeitamente como você explicou e tal.
e tá bem entendido. Agora, realmente, a parte de valor, trabalho, se o senhor não tivesse dado essa explicação, ia ficar meio complicado por esse Ah, sim. texto. Entender. Então, assim, se o senhor tiver outro texto, outra literatura falando de valor trabalho, sei lá, de outra ótica, de outra forma, eu acho que seria interessante, porque eu li o texto, inclusive eu li hoje antes da aula, mas você explicando, parece que eu não li o texto, entendeu? Tá certo. Eu vou procurar então, Murilo, e aí passo para vocês. Tá Porque bom. realmente esse conceito, ele é um conceito... porque a gente utiliza pouco ele, na verdade, né? E ele foi muito modelo preponderante nos países socialistas. E ele é usado apenas nas economias liberais em momentos de crise, né? De crise econômica, de crise grave, assim, crise realmente grave, como a que a gente vive hoje. Então, ele é um conceito pouquíssimo usado. É um conceito usado em economia de guerra, por exemplo. Professor. Mas aí eu vou trazer mais para vocês, para a gente entender. E eu trouxe... Ele já estava no programa e achei perfeito porque ele, de certa forma, mostra um pouco quem pensa a economia, por onde é que vai pensar um pouco as necessidades nossas daqui para frente, sabe? E aí eu vou trazer um complemento, sim, para a gente discutir na próxima aula. Professor? Sim, estou ouvindo, pode falar. Sobre as atividades da semana passada, porque o portal está fora do ar, como é que a gente entrega ela para o senhor? Ah, sim, veja só. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo, tá? Que eu vou mostrar aqui como é que está a sala de vocês. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Ó, a sala de vocês, economia política. Aqui. Vamos lá. Eu deixei o primeiro texto aqui, que é aquele texto de introdução à economia. Tá? E o que foi que aconteceu, na verdade? Deixa eu dizer o que aconteceu. Nos orientaram a colocar um material no portal da faculdade, do EAD. E o portal, ele não aguentou, né? Não deu suporte. Não sei se falaram isso a vocês, mas ele não conseguiu suportar a quantidade de alunos entrando. E não ia dar tempo de melhorar o sistema. E aí não ia dar tempo de melhorar o sistema. E aí tiraram do ar. E aí todas as atividades que pelo menos eu estava fazendo, eu também perdi. E aí eu tive que refazê-las. E aí, nessa coisa de refazer as atividades, eu criei a sala aqui do Google, porque o Google, inclusive, abriu isso, tá? O Google, normalmente, essa sala você tem que ser assinante ou pagar, né? Você tem que pagar, ou instituições. E aí a Google, em função da crise, liberou isso para o pessoal. Achei fantástico isso. E aí eu repostei, né? Fiz a repostagem dos textos, tanto no portal tradicional, como aqui na sala do Google. E aí fiz uma nova atividade, que está aqui. Você clicar aqui, deixa eu ver. Nova atividade. Algumas pessoas já devolveram aqui as atividades. Aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir lá direto na atividade, tá? Porque aqui, como é o meu professor, é diferente. Deixa eu ir lá direto na atividade. A atividade está aqui. Para cada texto, eu fiz uma atividade. Então, a primeira atividade, tá? A primeira atividade aqui, vocês clicam lá vocês clicam aqui, ó, nesse formulário Google, clica no formulário Google e responde. Pode digitar aqui direto. Só um detalhe, vocês podem baixar o aplicativo, viu, para o celular de vocês também. Ele permite que vocês baixem o aplicativo para o celular. E vocês respondem aqui, do texto 1, atividade 1 é correspondente ao texto 1, tá? Eu acho que o prazo dele vai até
dia 6, se eu não me engano. Eu adiei. Vai até o final dessa semana, mas se não tiver, eu vou deixar até o final dessa semana. Pronto, essa foi a primeira atividade. Então, a pergunta que você faz é, eu coloquei aqui as atividades. Então, todas as atividades, elas têm que ser respondidas aqui nessa sala do Google, tá? No Google Classroom. Eu vou deixar o código para quem não acessou ainda, entrar e se familiarizar. É fácil, não tem problema, ele é muito intuitivo. Então, todas as atividades estão aqui. Então, deixa eu sair daqui. Sair da página, voltar para cá. Deixa eu salvar aqui. Aí eu postei o texto do Adam Smith a semana passada. Aqui o texto do Adam Smith, tá? E a atividade referente a Adam Smith. Que já está aqui. Aí vocês clicam aqui e vai estar lá uma perguntinha ou duas sobre o Adam Smith. E atual, eu postei hoje a teoria de valor do Singer. Eu não coloquei nenhuma atividade ainda, tá? Não coloquei porque não terminei o texto. Eu vou colocar a atividade só na próxima semana, para não acumular muito também. Eu sei que vocês devem estar muito carregados, assim, porque há uma orientação da instituição que a gente dê essas aulas no horário da aula, passe os textos e passe atividades. Por que as atividades? Porque a gente não sabe quando volta, tá? A gente não sabe quando volta e quando voltar, a gente tem que continuar de onde parou. E essas atividades, que pelo menos no meu caso, tá? Elas vão compor uma parte importante da avaliação. Porque vai ser um processo muito rápido quando a gente voltar. Então, é importante que a gente esteja fazendo esse momento agora, os textos, a atividade, para me somar isso como um processo de avaliação permanente, para quando a gente voltar, dar continuidade, certamente com uma prova, né? Uma prova, mas dando continuidade de onde a gente parou. Eu não sei se está claro para vocês. Tá claro. A atividade está aqui no Google Classroom. Certo? Vocês aí, quando vocês entrarem, vocês vão conseguir visualizar, porque ele organiza também por data, né? Os últimos vão ficando embaixo, tá? Quando vocês entrarem na sala. Professor, fala um pouco sobre Adam. Sobre Adam Smith? Tá, vamos lá, então. O que é importante pensar sobre Adam Smith? Deixa eu abrir um pouco. Deixa eu pegar aqui novamente a apresentação do Adam Smith. Deixa eu abrir aqui o slide do Adam Smith. Só um minuto, tá? Pronto, deixa eu voltar para cá. Vamos ao nosso compartilhamento aqui. Vejam só. Adam Smith é considerado, né, por muitos aí como o pai da economia clássica, da economia liberal clássica. É em Adam Smith que vai estar conteúdos relacionados a não só a economia liberal, mas principalmente ao modelo que vai tratar de mercado, a ideia de mercado, a ideia do laissez-faire, do deixar fazer, e da mão invisível, né? A ideia de que o mercado ele tem uma mão invisível que regula as lógicas de funcionamento entre trabalho, entre produto, trabalho e mercadoria. Então, Smith vai ser um desses autores.
O Smith, ele vai ter duas obras, né, fundamentais para pensar a economia, que é a teoria dos sentimentos morais e... Vocês estão escutando panelas aí batendo? Teoria dos sentimentos morais. Chegou a hora, né? Teoria dos sentimentos morais. Gente, aqui tá muito forte o bater de panela. Aqui começaram. Vamos lá. Vamos continuar aqui, mesmo com a batida aqui. Né? Bom, e Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações é um livro interessante. Muita gente acha que o Riqueza das Nações é um livro de economia. Só que o Riqueza das Nações não é um livro de economia, é um livro de história da economia. Então, você vai ver muito mais história da economia do que um livro de economia. Então, o que há por trás desse livro Riqueza das Nações? Ele vai contando a história da economia da Inglaterra, principalmente, e do Velho Continente. Ele vai elaborar um modelo sobre a natureza e estrutura de funcionamento do capitalismo. Porque o que vai estar por trás desse capitalismo, segundo Adam Smith? Uma lógica de trocas simbólicas. Pensando que nós, indivíduos, precisamos nos relacionar com outros, essa troca dentro do capitalismo, ela vai se dar através daquilo que o homem vai produzir nessas trocas. Então, o capitalismo, para além de ser um modelo de produção, ele é um modelo de trocas simbólicas, um modelo, por isso que ele vai dizer um modelo abstrato. Por que abstrato? Porque cada cultura, cada estado, em cada história, vai estabelecer o seu modelo dessas trocas no fazer, no produzir, e de como vai se relacionar nessa produção. Então, a Riqueza das Nações vai tratar um pouco dessa característica. Por que o Adam Smith vai escrever isso? Porque o século XIX foi um século, o século XVII, XVIII, XIX, foram séculos de transformações rápidas. Agora, parece meio absurdo falar isso, né? Transformações rápidas. As transformações rápidas que eu estou me referindo foram transformações de 300 anos, né? Entre o século XVII, com o Renascimento, Iluminismo, a formação dos Estados Nacionais, as navegações mercantilistas, até o ápice do século XIX, foram 300 anos. Por que rápido? Porque por mais de 1.300 anos, o Velho Continente ficou mergulhado numa organização social chamada feudalismo. Então, o feudalismo foi um período histórico que durou mais de 1.300 anos. Então, por isso que foi rápido, né? Se houve uma estagnação histórica de 1.300 anos, o processo de modernização durou 300. Por isso que se chama rápido. E qual é a lógica dessa rapidez? A lógica dessa rapidez foi o avanço das tecnologias, a inserção das tecnologias, a invenção da eletricidade, o controle da natureza, das forças físicas por meio da ciência, fez com que o homem, a partir do século XVIII, XIX, começasse a criar, né, tudo que nós temos hoje. Inclusive, o próprio fato de nós estarmos aqui é esse produto, né, desse desenvolvimento. Então, o Smith começa a entender que esse processo de transformação da natureza por meio do conhecimento filosófico e conhecimento científico é algo que tenderia a ser irreversível para a história da humanidade. Então, e outra coisa, e uma coisa que é fundamental entender nesse processo, já que nós estamos falando de economia, no capitalismo e com o processo de produção industrial pelas tecnologias que nós, pela primeira vez na história, temos a tendência a acumular
bens. Fazer a acumulação de bens e a acumulação de dinheiro, de riqueza por meio dessa produção. Não significa que antes não se acumulava, mas era muito difícil acumular. Para você fazer uma acumulação, você precisava de ser um soberano e, como soberano, ter pessoas sob sua suzerania para fazer só isso para você. Agora, não. A tecnologia possibilita esse controle da natureza e esse processo de acumulação. Então, o que Smith percebe? Processo tecnológico transformando a natureza, processo tecnológico fazendo com que a sociedade se transforme num novo conjunto de aglomerações de pessoas, e processo tecnológico que acumula agora. Acumula o quê? Acumula produção, acumula bens, acumula dinheiro, gera riqueza e, obviamente, dá ascensão a um novo grupo social. Qual é esse grupo social que vai ascender? A burguesia, né? Quem consegue produzir. Mas não é só a burguesia que vai ascender, né? Porque Marx vai dizer que é só a burguesia. Não. Para Adam Smith, quem vai ascender também são os indivíduos que agora, de forma autônoma, escolhem aquilo que vão fazer dentro das suas possibilidades do mercado. Então, a novidade de Smith vai girar em torno disso. E, por fim, essa acumulação ela vai se dar para Adam Smith através disso aqui. A produção da riqueza, né? A riqueza ela é fruto do trabalho, tá? Só um detalhe, do trabalho. Isso não quer dizer trabalhador, mas do trabalho, ou seja, do quanto eu consigo agregar trabalho e gerar um produto por esse trabalho. Aí quais são os outros pontos que vão estar presentes na teoria de Smith, né? A ideia da livre concorrência entre empresários, né? Regularia o mercado, essa é a ideia da mão invisível, inclusive, provocando a queda dos preços, né? Essa queda dos preços, Smith, ela ia se dar muito em função das novidades que o próprio mercado ia trazendo, né? Porque não é que a novidade seria barata, a novidade sempre foi um elemento caro nos mercados, mas a questão é que quando eu insiro algo novo no mercado, aquilo que é considerado velho tende a perder um pouco o seu valor e ir para o valor natural, como tem o texto. O texto vai falar de valor de mercado e valor natural. Então, quando eu insiro um produto novo no sistema, o antigo produto ele tende a cair de preço, ou seja, a ir para um valor natural. Então, ele vai chamar isso de teoria de mão invisível, né? A situação no mercado de compradores e vendedores, né, que vão definir o preço desse produto, né? Quem define o preço para ele, para desmentir a mão invisível, né, a seguida do mercado. Claro que essa ideia da mão invisível, ela foi a primeira teoria econômica. Hoje, a gente sabe que há outros conceitos que estão para além da mão invisível. Então, vou dar um exemplo. O próprio Estado não permite a mão invisível na sua pureza, na sua integralidade. Por quê? Porque a gente tem impostos. Então, Pernambuco, por exemplo, tem uma taxa de ICMS, Alagoas tem outra taxa de ICMS, Brasília cobra uma taxa de IPI diferente de São Paulo. Então, por exemplo, o Estado, ao criar políticas de impostos, de regulação do mercado, meio que quebrou um pouco essa ideia da mão invisível como sendo o único elemento regulador do mercado, né? Há outros elementos aí que vão, obviamente, definir o valor do preço das coisas. Mas a ideia principal em Smith era essa, de que você teria uma autorregulação, né? O Estado agiria o mínimo possível, você teria uma autorregulação no valor desses produtos. Eu coloquei aqui os sentimentos morais, né? Mas isso aqui era para mostrar que quando Smith pensou o capitalismo, Smith não desconsiderou as questões morais, tá? Muita gente acha que o capitalismo, enquanto um modelo de produção, né, ela desconsidera os valores morais, muito pelo contrário.
o capitalismo e o liberalismo econômico vão trazer uma concepção de moral para essa nova sociedade. Que concepção de moral é essa? A própria ideia do laissez-faire, de deixar fazer, e a ideia da mão invisível. Mas, acima de tudo, é de que os indivíduos eles são responsáveis por si. O liberalismo, inclusive, é parte do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral, é de que cada sujeito ele cumpre um papel na sociedade e é por esse papel que ele atua. E esse papel social é um papel coletivo também, ele é uma ação esperada. Então, por exemplo, advogados têm uma ação esperada da sociedade. Tem um valor, o seu trabalho vai ter um valor de mercado. Mas em Smith não é só o valor do mercado, é aquilo que se espera também que o advogado faça do ponto de vista de uma ordem moral. O que mais? Podem fazer perguntas se estiver indo rápido, tá? Uma tese central que pelo menos destaquei no texto é a ideia da mercadoria. Porque esse capitalismo primário que o Adam Smith está descrevendo é um capitalismo ainda mercantilista, né? O que é uma economia mercantilista? É uma economia historicamente pautada num modelo de produção simples em que você também tinha estruturas simples de produção. Não é uma estrutura de produção complexa como a que nós temos hoje. Não, é mais simples. Então, sendo uma estrutura simples, você também tem conceitos simples. Então, o principal conceito dentro do modelo de mercado em Smith é a própria ideia de mercadoria. Então, o que é essa mercadoria? Essa mercadoria ela vai ser medida pelo trabalho, pelo salário, pelos lucros, é uma coisa que o Smith vai trazer, que quem detém os meios de produção vai ter lucros. O que significa lucro? Lucro é ganho? Não. Lucro é exatamente a margem de recurso que eu não utilizo. Mas o que é não utilizar recurso dentro da ideia de lucro? Não utilizar recurso é eu pegar uma parte daquilo que eu ganho e investir em outra coisa dentro do modelo de produção. Então, isso é o lucro. Então, mas para me tirar aquilo que eu não quero gastar, eu tenho que produzir uma margem, né? Porque eu não posso perder dentro dessa margem. E os aluguéis são os custos agregados, tá? Tirando o trabalho, são os custos agregados. É toda a ideia de logística, de produção, dos meios que eu vou utilizar para produzir. E aí tem um trecho do livro que eu peguei aqui, que é o seguinte: a quantidade de trabalho comumente empregada na compra ou na produção de qualquer mercadoria deixa de ser a única circunstância que pode regular a quantidade que deve ser necessária para normalmente comprar ou trocar a mercadoria. É evidente que é preciso uma quantidade adicional de lucro do capital. E aí tem duas coisas, porque o mercado sempre existiu, tá, pessoal? O mercado sempre existiu, o dinheiro sempre existiu, as pessoas sempre compraram e trocaram. Mas a novidade no capitalismo é a ideia mesmo do lucro. É a ideia do lucro. Porque a ideia do lucro é que você... Outra coisa também, a ideia do lucro não é que você vai só vender e trocar para a subsistência. Você vai vender e trocar porque você vai pegar aquilo que você ganha para investir em alguma coisa a mais, uma necessidade a mais que você queira estabelecer. É aí que se junta, por exemplo, a ideia de valor-utilidade que nós estudamos hoje. Então, a ideia central do capitalismo em Smith, que ele vai perceber, é que, diferente de todos os outros processos de trocas que sempre ocorreu, essa troca é uma troca de lucro. Então, o trabalhador ele trabalha não é só porque ele vai comer e se sustentar. Ele vai trabalhar porque ele quer pegar parte daquilo que ele ganha para fazer alguma coisa. Pelo menos do ponto de vista teórico. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Dificilmente ele consegue. Oi? Dificilmente ele consegue isso. Numa condição comum, dificilmente ele vai conseguir. Mas a ideia é essa, né? Uhum.
né? Ô, Principalmente aqui. professor, Sim, pois não. veja só, analisando essas duas teorias aí, eu percebi que a teoria marginal é uma teoria totalmente de utilidade, né? É uma teoria totalmente voltada para o consumo, para o mercado, e onde ele oscila muito entre a vontade, o desejo de consumir um ou mais unidades, não sei, isso aí vai fortalecer o mercado, e a questão de atribuir valor, vai atribuir Isso, preço ao valor, isso, certo? Enquanto que no outro, no marxista, eu acho ele muito rudimentar, né? isso, é Porque ele verdade. é mais a base de troca e em relação ao valor dele, é o valor do uso. Foi, pelo Isso, menos foi o que eu entendi. É o isso valor do mesmo. uso, o valor do uso à base de troca. E eu fui pesquisar alguma coisa e vi alguma coisa um pouco mais além disso, quando ele fala sobre o conceito de mais-valia, Isso, né? exatamente. Que é justamente a questão entre o valor daquilo que se vende e o valor realmente da produção. Isso, Ele exatamente. atribui o valor de trabalho das coisas, né? Mas é interessante como esse outro é rudimentar e como ele vem aparecer hoje nesse momento de caos, né? Isso. O Estado dando uma forçada, digamos assim. Mas eu achei muito interessante esses dois Isso, conceitos que eu colocou para a exatamente. gente hoje. É. Eu não sei se minha Bom, visão está não, equivocada é isso ou mesmo. está dentro da... Isso mesmo, você está certíssimo. Você matou a charada. E aí tem uma outra coisa que você falou que é super interessante, é que no valor utilidade, que é uma teoria que está engajada com Smith, o valor das coisas é determinada pela escassez daquilo que eu não posso ter. Tá? Então, isso é uma forma também de definir valor. A escassez daquilo que eu quero ter e não posso ter. Porque o meu trabalho ou a minha fonte de recurso, ela vai ser sempre insuficiente para ter. Então, por isso que isso vai ter um valor. Então, imagina, por exemplo, todo mundo podendo comprar uma Ferrari. O valor da Ferrari ia cair. Ou se eu produzisse, sei lá, a Fiat começasse agora a produzir Ferraris na mesma proporção que faz o Jeep Renegade. Então, o valor da Ferrari ia custar um valor do Jeep Renegade. Então, mas todo mundo que gosta de carro, obviamente, vai brilhar os olhos para a Ferrari. Mas quantas unidades a Ferrari produz? Então, o valor desse automóvel, por exemplo, ele é muito mais definido pela sua escassez e pelo valor que as pessoas dão à escassez do que propriamente o valor do veículo em si, do produto Da em si, finalidade, né? da Da finalidade. finalidade em si. Porque, de repente, é mais barato produzir a Ferrari, do ponto de vista dos materiais empregados, do que produzir o Fiat Renegade. Diga-se de passagem, o Renegade é mais seguro. Tá entendendo isso aí? Então, é Entendi. como se vai definindo esse valor. É interessante, essa observação bem feita mesmo. Bom, e aí aqui, né, ele vai falar sobre a teoria da soma, né? A concorrência tende a igualar os lucros sobre os capitais de mesmo valor. Isso é aquela ideia da teoria da mão invisível. O mercado, a ideia da produção, ela tende, o valor das coisas também tende a se igualar na proporção daquilo que eu produzo. Então, por exemplo, se eu tenho no Brasil uma única fábrica que produz computadores e eu não compro de outros mercados, o que acontece? O valor do computador vai ser sempre caro. Porque eu vou ter sempre o elemento da escassez desse produto e do desejo desse produto. Mas se eu abro um mercado para computadores, para outras empresas venderem ou produzirem aqui, eu vou começando a satisfazer minimamente os desejos, e eu vou também automaticamente fazendo com que esse preço seja um preço natural. Não é que ele vai ser um preço barato, tá? Ele vai ser um preço natural. E o preço natural em Smith é aquele preço dos custos. Então, produzir um computador não é igual a produzir o que cadernos. Então, por que não é? Porque para produzir computadores eu preciso de engenheiros, de tecnologia da informação. Para produzir caderno eu tenho uma mão de obra agregada que é mais barata. Então,
É óbvio que os valores dessa produção elas vão ser compatíveis com os custos que eu tenho para essa produção. Agora, o valor do lucro ele vai ser na proporção do mercado que eu tenho para jogá-lo, da proporção que eu tenho para jogá-lo e do desejo que as pessoas vão ter para comprar ou não esse produto. Porque um computador, por exemplo, num país de analfabetos, que não tem internet, que não tem nada, também não vai ter valor nenhum. Ele pode ter o preço que for, ele não vai ter valor. Né? Também tem essas questões. Aí vem, né, a sequência, né, dessa mesma lógica que eu falei. A teoria do mercado é determinado pelas demandas de mercado da produção, né, esse é o preço, né, do preço. E o preço natural, que é o equilíbrio entre os custos da produção, oferta e lucro, que tende a retirar os custos envolvidos com os salários, aluguéis e custos. Então, é isso que eu falei. Eu tenho uma empresa de computador que num país que só tem uma empresa, que não abre mercado. O que acontece? O preço vai lá para cima. Eu abro o mercado, começo a satisfazer os desejos. O que acontece? Os custos e o valor vai se igualando ao valor real da produção. Então, na medida que eu vou satisfazendo esses desejos, obviamente, esse valor do mercado ele tende a cair ao elemento real dessa produção. E ele vai dar o conceito de um preço de equilíbrio, né? Está muito envolvido também com essa ideia. Então, o preço natural era o preço de equilíbrio determinado pelos custos da produção, mas estabelecido no mercado das forças de oferta e da demanda. As flutuações do mercado tenderiam a ficar em torno do preço natural. Esse é o exemplo que eu dei. Pela teoria dos preços de Smith, a quantidade da demanda alocaria o capital da sociedade pelos diversos setores, determinando assim a composição, as quantidades relativas das diferentes mercadorias produzidas. Entretanto, o custo da produção determinaria por si só o preço de equilíbrio, ou o preço natural que tenderia a prevalecer em qualquer mercado. Então, esse é o mesmo exemplo que eu falei. Aqui estou sendo redundante. Só que alguns autores vão estabelecer algumas críticas a esse modelo. Por exemplo, o preço não poderia ser explicado pelo próprio preço. Então, o preço natural. É óbvio que a maioria das mercadorias tem um preço natural, que é o preço dos custos e de um lucro básico. Mas tem coisas, tem produtos, bens, serviços que, de repente, pode não ter valor nenhum para uma sociedade. Então, só um minuto. Então, esses preços que eu vinha falando, e esses produtos, de repente, não fazem sentido para um determinado modelo de sociedade. Então, você pode botar o preço que for, que as pessoas não vão consumir. Já tem outros produtos que têm um preço elevado pela sua importância social, que para outras pessoas pode não ter importância nenhuma. Então, falar do preço pelo próprio preço, como sendo um elemento único, é uma crítica que alguns autores fazem à teoria de Smith. Eu, particularmente, vejo essa crítica meio sem sentido. Para mim, não faz muito sentido essa crítica, não. Mas vamos lá. Então, a rejeição de Smith da teoria do valor de uso, né? O valor de uso e de troca não estavam sistematizados em si. O que há por trás disso? Essa é a crítica dos marxistas, né? Os marxistas dizem que eles consideram o valor de uso e de troca do ponto de vista social. E aí eu digo, sim, e daí? Qual é o problema disso? Porque o que a Smith vai fazer é desenhar um modelo. Então, quando você desenha um modelo, você não precisa responder todas as questões dentro do modelo. Isso é uma outra coisa também. E a ciência trabalha muito em cima disso. A ciência trabalha em cima de modelos. Então, nem sempre todas as realidades serão preenchidas pelo modelo. Então, por isso que outros autores vieram, depois de Smith, e melhoraram o modelo de explicação econômica. A de Ricardo, Marshall,
os autores, né? Todos os autores, o próprio Singer aqui no Brasil. Então, é por isso que a ciência se desenvolve, porque ela não é um modelo fechado que tem que responder tudo. E a outra crítica é o valor do produto, e afetando salários e alterando o próprio os próprios preços. Dizem que essa ideia de atrelar o valor do trabalho, o valor do produto afetando o salário, isso se tornou um elemento problemático no sistema do capitalismo. Porque, segundo os críticos, a primeira coisa que os capitalistas vão fazer para a obtenção de lucro é mexer no elemento salário, como sendo esse primeiro elemento do lucro. E, em vez de mexer na ideia do valor do preço do produto, o que os capitalistas foram fazer ao longo da história é mexer no salário. Eu não sei até que ponto isso... Eu tenho uma opinião pessoal, mas não vou colocar aqui, mas é assim, eu não sei até que ponto essa é uma crítica verdadeira ou não sobre essa questão. Porque alguns vão dizer que alguns críticos vão dizer que a riqueza ela é produzida pelo salário não pago. Isso é uma crítica marxista, inclusive, quando vai falar na teoria de mais-valia. Porque o que Marx vai criticar no capitalismo? Basicamente é a mais-valia. Porque, para Marx, o produto ele tem um valor de fetiche, que é um valor imaginário que se cria politicamente, mas, para além desse valor de fetiche, o valor do salário é o que dá o real ganho sobre o capital, segundo a perspectiva de Karl Marx. Depois a gente vai trabalhar Marx com calma, tá? Estou falando assim, mas a gente vai trabalhar Karl Marx com calma depois. E aí, tudo isso vai dar ensejo ao que nós chamamos de liberalismo, né? Então, o que é esse liberalismo que a gente fala tanto no Brasil? O liberalismo ela vai pregar a individualidade, a igualdade entre os seres, do ponto de vista moral, tá? Do ponto de vista filosófico. Por que vai pregar a igualdade e a individualidade entre os seres? Porque é bonzinho, que é uma teoria boazinha? Não é. Tá? Vai pregar a igualdade porque eu estou falando de um modelo econômico que tem na sua fundamentação a ação do indivíduo. Vou dar um exemplo. O que foi a libertação dos escravos no Brasil, do ponto de vista econômico? Quem vai falar muito disso é Sérgio Buarque, de Holanda, e Caio Prado Júnior. E Celso Furtado, no Brasil, vai falar disso. O que eles vão falar? Eles vão dizer que o fim da escravidão no Brasil significou o fim de um modelo de produção econômica. Quando o Brasil começa a ingressar no sistema capitalista, não fazia sentido ter escravos. Por uma coisa óbvia, quem vai consumir? Como é que você vai gerar um mercado primário básico com escravos, se o escravo não tem dinheiro? Porque o modelo econômico que o Brasil teve na escravidão foi um modelo pautado na produção do campo, na produção de produtos da cana-de-açúcar, né, da pecuária, do café, que tinha no trabalho escravo a sua força. Só que esse produto feito aqui no Brasil colônia ainda, e depois um pouco no Brasil república, não era um produto que era distribuído dentro do mercado brasileiro, porque não existia mercado. Não existia mercado. Era um produto que era vendido fora. Então, o que acontecia? Uma mão escrava que produzia trabalho e riqueza para um mercado de fora. Então, quando o Brasil começa a se abrir para esse sistema de trocas também interno, foi necessário modificar essa forma de produção. Então, o liberalismo e o capitalismo enquanto sistema é um sistema que coloca os indivíduos num sistema de igualdade, porque é nesse sistema de igualdade que a gente vai estabelecer relação de troca. Onde há escravos, não há igualdade, não há trocas.
As coisas são estabelecidas como uma condição natural e pronto, né? Então, por isso que por isso que eu acho interessante o liberalismo sobre essa perspectiva, porque ela foi, do ponto de vista político, a única teoria, a única filosofia que foi capaz de dar prática à liberdade dos indivíduos. Porque, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi inspirada pelo Iluminismo, ela derrubou a corte francesa, mas estabeleceu o mesmo sistema de opressão que tinha antes. Mudou apenas os donos do poder, vamos dizer assim, como diria Raimundo Faura. E por quê? Porque a Revolução Francesa não foi uma revolução de mercado, de produção. Só depois, quase 100 anos depois da Revolução Francesa, é que começa a se estruturar um sistema de mercado que se começa a se colocar na prática um sistema de igualdade. Porque o que Bonaparte fez foi tão ruim, Bonaparte foi tão ruim quanto Luís XIV. Então, por isso que o liberalismo tem essa característica, as democracias liberais têm essa característica. E aí o liberalismo é uma doutrina que se baseia na defesa das iniciativas individuais e que procura limitar a intervenção do Estado na vida econômica, social e cultural. Agora, o que é esse limitar? Esse limitar é fazer com que não haja abusos, excessos, doutrinas totalitárias. É essa a limitação. Tá? Não significa a ausência do Estado. O Estado está presente. O que se coloca no liberalismo é qual é o papel do Estado para garantir que o indivíduo ele tenha a liberdade de ser aquilo que ele quer dentro desses sistemas de troca. Bom, é isso que eu queria falar um pouco. Eu não sei se tem mais coisas sobre Smith que eu posso retomar na próxima semana, tá? Então é isso. Não sei se ficou claro para quem me perguntou. Deu para começar a entender um pouco esse Adam Smith? Esse mítico. Não, deu sim, legal. Bom, pessoal. Perfeito, professor, perfeito. No caso, o liberalismo era o objetivo central da teoria econômica dele? Isso, o liberalismo. Ela se torna a filosofia central da teoria econômica de Adam Smith. Exatamente. Essa é a questão central, inclusive, do pensamento de Adam Smith. Perguntas? Estou aberto a perguntas. Podemos encerrar? Podemos. Pronto. E a atividade referente à teoria de valor só vou deixar na próxima semana, tá certo? Para não ficar muita coisa. Mas aí eu aviso a vocês. Tá bom? E dúvidas que vocês dúvidas que por acaso forem ocorrendo, vocês anotam e façam isso mesmo. Eu acho legal isso, vocês perguntarem isso para a gente ir tirando essas dúvidas. Tá ok? Ok, professor. Legal. Então, boa noite aí para vocês. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Valeu. Eu agradeço. Obrigado, professor. Foi muito boa. Foi muito boa a aula. Foi muito boa. Valeu. Obrigado. Boa noite aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.